Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Bom, vamos, vocês que estão acompanhando esse quadro, cultivando a nossa fé, passar agora a nossa reflexão. Já há algumas semanas nós estamos falando sobre os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma e a eucaristia. Nos concentramos ainda no sacramento do batismo e vamos ainda permanecer refletindo sobre ele, pelo menos até a próxima semana. Seguindo a forma de desenvolvimento da reflexão do Catecismo da Igreja Católica, nós já tratamos sobre os nomes com que este sacramento é designado, também o lugar do batismo dentro da economia da salvação. Falamos sobre a forma da sua celebração, os ritos que marcam o sacramento do batismo. E hoje nós vamos prosseguir a nossa reflexão tratando de quem pode receber o batismo. Seguindo o Código de Direito Canônico, aliás, citando o Código de Direito Canônico, o Catecismo diz assim: é capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. Ou seja, o batismo é um sacramento que é conferido uma única vez a alguém. A gente sabe que algumas vezes acontece de algumas pessoas deixarem a comunhão da fé católica e passarem para outras confissões também cristãs e acabarem recebendo novamente o batismo. Mas isso torna esse segundo batismo inválido, porque uma vez que a pessoa já foi batizada, ela não pode ser batizada novamente. E o contrário é muito respeitado dentro da Igreja Católica. Quando alguém vem de uma outra confissão cristã, já tendo sido batizado nessa outra igreja e passa à Igreja Católica, se o batismo que foi dado naquela igreja foi válido, ela não é batizada novamente. O batismo é um só. Somente quem não é batizado pode ser batizado. Agora, existem algumas religiões, algumas igrejas que, ao batizarem, não respeitam aquilo que é próprio do batismo, ou seja, a fórmula batismal em nome da Santíssima Trindade, ou a intenção com que se celebra o sacramento do batismo. E quando isso acontece, algumas vezes nós temos a certeza de que o batismo foi inválido, então nós batizamos aquela pessoa na Igreja Católica, ou se nós temos dúvida, nós fazemos aquilo que nós chamamos de batismo sob condição. Então aquela fórmula que nós usamos, eu te batizo, fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é acrescentado um condicional. Se não és batizado, eu te batizo, fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo só pode ser dado àquele que ainda não foi batizado. Dentro desse ponto do quem pode receber o batismo, o Catecismo fala de duas situações diferentes: o batismo dos adultos e o batismo das crianças. Desde as origens da Igreja, o batismo dos adultos é a situação mais normal nas terras onde o anúncio do Evangelho é ainda recente. E, nesse caso, o catecumenato, a preparação para o batismo, ele ocupa um lugar muito importante. E sendo iniciação à fé e à vida cristã, deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, na confirmação e na Eucaristia. A gente entende o catecumenato, ou a formação dos catecúmenos, tendo por finalidade permitir a estes, aos catecúmenos, em resposta à iniciativa divina em união com a comunidade eclesial, que levem a conversão e a fé à maturidade. Ou seja, o catecumenato, essa preparação para o batismo, não é simplesmente uma instrução sobre doutrina, mas é de fato uma introdução da vida daquele que está se preparando para o batismo à vida cristã, é a vida da comunidade. Envolve mais do que aquele ensino escolar. Ensino isso, a pessoa aprende. Não, é uma transformação realmente de vida, é uma conversão contínua e é uma fé na qual se aprofunda, né? Não só ao conteúdo da fé,
mas a autêntica experiência da fé como união a Cristo e no Cristo a comunhão com o Pai. Então, trata-se de uma formação à vida cristã integral, pela qual os discípulos são unidos a Cristo, que é o seu mestre. Por isso, os catecúmenos eles devem ser iniciados nos mistérios da salvação e na prática de uma vida evangélica e introduzidos, mediante os ritos sagrados celebrados em épocas sucessivas, na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. Qual a condição dos catecúmenos diante da igreja? Os catecúmenos eles já estão unidos à igreja, eles já pertencem à casa de Cristo, e não é raro que alguns ou muitos catecúmenos eles levem uma vida de fé, de esperança e de caridade, como a vida de qualquer batizado deveria ser. A Mãe Igreja já os envolve como seus em seu amor e os cerca de cuidados. Agora, existe uma outra situação, que é a situação das crianças. É prática da Igreja Católica e também de algumas igrejas protestantes, batizar crianças ainda recém-nascidas. E no que se baseia essa prática da igreja? Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo para poderem ser libertadas do poder das trevas e transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para o qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. Deus simplesmente se oferece, elas não apresentam méritos, não apresentam nada de pessoal que possa alcançar a salvação. É a salvação sendo dada de maneira gratuita às crianças. E a igreja e os pais, eles privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Então, para nós católicos, não faz sentido aquela experiência de alguns pais falar assim, não, deixa depois que crescer, ela escolhe, se quiser ela vai ser batizada. Não, a gente sabe a importância que esse sacramento tem para a vida da criança e sabe que, querendo dar o melhor para os nossos filhos, nós queremos dar essa graça da salvação e da filiação divina. Os pais cristãos, eles têm que reconhecer que essa prática corresponde também à sua função de alimentar a vida que Deus confiou aos seus filhos. Não lhes deixa, ou melhor, os pais não lhes deixam faltar o alimento material, o pão na mesa, também não devem deixar faltar aos seus filhos o alimento espiritual. A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da igreja e ela é atestada explicitamente desde o século II. Mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando nós lemos lá nos textos bíblicos, casas inteiras receberam batismo, também se tenham batizado as crianças. Nós vemos lá no livro dos apóstolos vários relatos a respeito disso, por exemplo, o caso da casa de Lídia, de Crispo, toda a família ela é batizada. A criança faz parte da família também, a criança é batizada. A gente deduz que também na época apostólica as crianças eram batizadas. Ainda falando sobre quem pode receber o batismo, sobre esse tema, o catecismo nos fala da relação da fé com o batismo. O batismo, ele é o sacramento da fé, mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. E cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. E a fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita, uma fé madura, mas é um começo de fé. Um começo de fé que depois deve se desenvolver. Ao catecúmeno ou ao seu padrinho é feita a pergunta no início do rito batismal: o que você pede à igreja de Deus? E ele responde: a fé. Em todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer após o batismo. É por isso que a igreja celebra cada ano, na noite pascal, a renovação das promessas batismais. A preparação
para o batismo, ela leva somente até o limiar da vida nova, ou seja, esse começo, essa porta da vida nova. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, fonte essa da qual brota toda a vida cristã. E para que a graça batismal possa se desenvolver, é importante a ajuda dos pais. E esse também é o papel do padrinho ou da madrinha, que devem ser cristãos firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado, criança ou adulto, na sua caminhada na vida cristã. E aqui é muito bom esclarecer esse papel dos padrinhos, porque existe muita confusão a respeito de quem seja o padrinho. Às vezes as pessoas falam assim, não, o padrinho é aquele que, faltando os pais, se o pai e a mãe morrem, é ele que vai cuidar da criança. Não, isso aí tem um mecanismo jurídico próprio do Estado brasileiro para resolver esse tipo de situação. Pode até coincidir com a figura do padrinho, mas não é essa a função do padrinho. Algumas pessoas pensam assim, não, basta ser uma pessoa boa, que dê exemplo. Mas também não basta ser uma pessoa boa. O padrinho é aquele que ajuda os pais na educação da fé católica das crianças. Então a primeira coisa que se exige é que o padrinho tenha essa fé católica. Não faz sentido eu querer levar um padrinho de uma outra igreja se ele não comunga da minha fé. Como é que ele vai ensinar a fé católica para a criança se ele não tem a fé católica? Ou a gente sabe que a fé católica também não é só um conjunto de verdades, mas é também uma maneira de viver a vida sacramental, a caridade cristã. Então, por exemplo, se o padrinho ele não frequenta a vida sacramental, ele não valoriza a vida sacramental, como é que ele pode ensinar isso ao seu afilhado? Então, daí a importância, como nos diz o catecismo, de que os padrinhos escolhidos eles sejam cristãos firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado na vida cristã. A tarefa deles é uma verdadeira função eclesial, um ofício. A comunidade eclesial, ela reconhece esse papel dos padrinhos, mas também não se isenta. Toda a igreja, toda a comunidade eclesial tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento e na conservação da graça recebida no batismo. Bom, assim hoje nós refletimos sobre o quem pode receber o sacramento do batismo e na próxima semana nós continuamos a nossa meditação sobre este sacramento.